Chega de perder tempo e dinheiro com stock picking ou escolha dos seus fundos imobiliários específicos. Hoje eu vou te provar como os ETFs são sim a melhor solução para sua carteira, para seus investimentos, diferente aí do que o pessoal comenta ou até mesmo do que os haters falam aí pelo YouTube. Os ETFs, eles são uma forma muito prática de você se diversificar em renda variável ou até mesmo renda fixa, de forma que você tem baixíssimas taxas de administração, baixíssimos custos e uma exposição muito otimizada a diferentes classes de ativos. Uma coisa que se você fizer manualmente vai te custar muito tempo e provavelmente muito dinheiro. Dinheiro por quê? A gente já viu aqui em vários vídeos no canal que 90% dos gestores ativos de fundos de investimento, aqueles gestores que gerenciam realmente muito dinheiro de forma que eles escolhem quais ações comprar ou quais ações vender. 90% deles nos Estados Unidos perdem para o índice passivo, para o índice genérico, que é o SP500. Um cenário muito similar a gente percebe aqui no Brasil também, em que nos últimos 10 anos, 20% aqui somente conseguiu bater o índice de referência e olha só, nos últimos 5 anos a gente tem uma redução ainda maior aqui, de que pouquíssimos gestores realmente conseguem bater os índices. E aí já vem a primeira provocação aqui desse vídeo, tá? Você acha que você, aí da sua casa, né, da sua cadeira, no seu computador, você tem mais informação e capacidade do que um gestor de fundo de investimento profissional que trabalha só no mercado financeiro, 24 horas olhando para isso, com uma equipe, com analistas, com dados que você não tem? Geralmente você não tem a simetria de dados que aqueles caras olham, de tudo que eles acompanham durante todos os dias, do acesso aqui a informações, a balanços, a dados, que você não fica lendo porque você simplesmente trabalha com outra coisa. Você acha mesmo que você vai ser melhor do que ele no longo prazo? Então eu não estou dizendo que é errado fazer stock picking, só estou dizendo que é muito complexo e difícil fazer isso de forma bem feita. Você realmente tem que ser muito bom para vencer dos índices no longo prazo. E são pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem fazer isso. Certamente não é dando chutes ou fazendo o que eles acham que vai acontecer. Eles têm modelo, têm processo, têm método. Isso tudo demora. Demora para aprender e demora para operacionalizar isso na continuidade. Se você é tão bom assim e tem tudo isso, manda o currículo para mim e talvez eu até te contrate. Porque essa é uma qualidade muito rara de se ver nos dias de hoje. E se você faz stock picking hoje e acha que essa é a melhor solução, porque ela não tem custos e vai te ajudar em uma série de coisas, vou te fazer 3 perguntas. Se você responder sim para todas elas, então beleza, você tem que continuar fazendo e realmente esse vídeo não é para você. Mas se não, você vai concordar comigo que não é a melhor escolha para a maioria das pessoas. Então, primeira coisa, se você não tem uma tese profunda, econômica e setorial das empresas que você investe e também das concorrentes dela, do setor delas, você não deveria estar fazendo stock picking. O que é isso? Poxa, se você investe numa empresa tipo de petróleo, tipo a Petrobras, você tem que entender profundamente como é que o petróleo anda ao redor do mundo, isso de forma contínua, e também entender os concorrentes da Petrobras, se eles estão melhores, piores, crescendo e assim por diante. Se você não acompanha tudo isso, você não deveria estar fazendo stock picking, deveria estar investindo no setor inteiro. E não adianta você falar para mim que leu 1 ou 2 reportagens ou 1 ou 2 relatórios. Você tem que acompanhar as 326 páginas dos balanços de cada uma dessas empresas, inclusive algumas delas são estrangeiras, só tem em inglês, e aí você tem que fazer todo o valuation, as projeções de lucro, receita, margem e uma série de questões contábeis que você provavelmente já deve ter esses conhecimentos bem profundos e bem entendidos. Outro ponto é que você deve conhecer profundamente o gestor daquele fundo imobiliário ou então o gestor CEO, o presidente daquela empresa ou o conselho daquela empresa. Você tem que conhecer a pessoa em termos de históricos, em termos de ideologia, em termos de expertise, né? Se na empresa que você está comprando tem um gestor que você não acredita no trabalho dele, pela história dele, pela expertise, formação acadêmica, outras experiências, você talvez não deveria colocar o dinheiro lá. E aí vale, por exemplo, uma análise extensa nos currículos dos principais executivos daquela empresa ou que fazem a gestão daquele fundo, para entender na história deles em que momentos as decisões deles em outras companhias que eles estavam foi decisiva para uma grande virada naquelas empresas. Se você não faz isso, você não deveria estar investindo em termos de stock picking. E ainda tem a questão do tempo, que é um pouquinho mais difícil de calcular. Mas com a economia de taxas que você vai ter, ao invés de investir em ETFs, que a gente já vai ver quais são as taxas, são muito baixas. Será que o seu tempo compensa fazer tudo isso mesmo? Porque não é só fazer isso em 1 ou 2 meses, é fazer isso sempre. É todo mês você tem que pegar e ler esses balanços todos e fazer essas teses econômicas.
Fora que você não pode fazer de uma única empresa, né? Você vai ter que fazer de umas 10 ou 20 ou talvez até 30 empresas. Isso dá muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Não sei nem se você vai ter tempo de trabalhar no seu emprego, na sua empresa prioritária, né? Que é a sua atividade principal. Mas se você faz tudo isso e é muito bom nessas análises, olha, daí quem sabe você deva migrar para o mercado financeiro. Talvez você tenha vocação para isso, e isso é muito legal. Já comenta aí para mim se você caiu na real e amadureceu como investidor, ou se você ainda acha que o que eu tô falando é muito superficial e você vai fazer as escolhas dos seus próprios ativos. Tá tudo bem se você fizer, não tem problema. As escolhas são suas. Uma outra questão muito relevante de você fazer stock picking é o seguinte: muitas vezes são pouquíssimas empresas que o resultado delas é tão positivo e elas se valorizam tanto que carregam o índice todo. Então, quando você se expõe num índice através de um ETF, que é uma forma muito mais diversificada e simples, você por tabela vai investir em alguma delas que vai dar certo. E você vai ficar com aquela rentabilidade da média. Você não vai ter a maior rentabilidade do mundo, não vai, esse não é o objetivo, mas você vai acertar de algum jeito aquelas que mais vão subir. Tem diversos estudos que mostram que são pouquíssimas ações que fazem os índices de fato subirem e terem resultados. Nos Estados Unidos a gente tem o caso das Magnificent Seven, né, que são as 7 magníficas. Em julho, por exemplo, apenas 3 empresas lá no SP500 foram responsáveis por 50% da movimentação de alta que o SP500 teve. Nesse caso aqui, as 3 empresas elas já faziam parte de um grupo conhecido, mas frequentemente vem 3 empresas novas que você não consegue prever ou adivinhar que elas vão subir tanto assim. É muito difícil você acertar, porque tem outras 500 que podem subir tanto. Lembra, SP500. E esse é só um índice, né? Tem outros índices com 2.000 ações, 10.000 ações. Isso te faz ficar procurando uma agulha no palheiro ao invés de focar no todo. Você vai ficar focando numa coisa só, muito pequena. Esse é, na realidade, o jogo que os grandes investidores e as pessoas com dinheiro mesmo, elas jogam. Não é o Barsi, que é a maior pessoa física da bolsa, que tem muito dinheiro, que é um cara super respeitado, que sabe fazer esses valuations todos que eu comentei, ele sabe fazer as avaliações no detalhe de cada empresa e de cada concorrente. Mas eu estou falando aqui de grandes gestoras. Cara, acho que só a BlackRock e a Vanguard, elas gerenciam acho que 20 trilhões de dólares. É um negócio absurdo, é tipo 10 vezes o tamanho do Brasil inteiro na mão de uma empresa, 2. O jogo desses caras não é ficar fazendo stock picking. Eles investem em todos, eles investem nos índices, eles investem em países, em cestas. E isso já se provou muito mais vantajoso e rentável do que ficar escolhendo cada ação, cada empresa, cada fundo e assim por diante. De novo, em um ou outro ano você pode valorizar mais do que o índice. Isso pode acontecer. Provavelmente isso vai acontecer, questão de probabilidade. Mas no longo prazo é extremamente difícil e extremamente complexo. Ó, já deixa o like e se inscreve para mais análises e conteúdos como esse. Vamos discutir um pouco então sobre as vantagens e desvantagens dos ETFs para a gente entender até onde faz sentido. Só reforçando, ETF nada mais é do que um fundo de investimentos negociado em bolsa. Então é um fundo que replica aí geralmente algum tipo de índice e esse índice vai render alguma coisa porque ele compra diversas ações ou diversos fundos imobiliários ou diversos ativos de uma vez só. Você continua investindo numa classe de ativos, ações, FIIs, ações americanas, mas você vai comprar vários de uma vez só. E por que ele é bom? Porque ele facilita para você, ao invés de você executar 500 ordens de compra nas ações americanas com um valor, às vezes, que é muito alto ou quebradinho ali, ele facilita e você compra toda de uma vez. Então é muito mais fácil de você gerir a sua carteira, gerir o imposto e controlar as suas posições. Então essa vantagem da diversificação é a primeira grande diferenciação que os ETFs têm frente aos outros ativos convencionais. Tem muito fundo de investimento que também é diversificado, mas aí eles são caros, que vai ser a segunda motivação pelos quais ETFs são melhores. Mas aqui de cara a gente percebe que ETFs compram muitos ativos de uma vez só. Já vou dar exemplos. Então isso já te coloca um passo à frente de 95% dos investidores, porque a sua carteira ela vai ser mais diversificada. E quanto mais diversificação você tem, mais retorno você tende a ter do que quem não está diversificado. O segundo motivo principal pelos quais eu prefiro ETFs e é melhor para você é que de fato ele tem um custo. Ele vai trazer uma taxa de administração, ele vai trazer algum tipo de custo anual para ser administrado. Mas como são fundos geralmente de gestão passiva, ou seja, eles só compram os índices, só compram ações, não tem muita escolha, são custos muito baixos. Olha só essa tabela aqui reunida pelo pessoal da Quantum em relação
as taxas de administração em média aí pelos tipos de fundos de investimento convencionais. Aqueles fundos de investimento que perdem para os índices, que 90% é perdedor. Fundo de ações, por exemplo, ó, 1,5% em um ano. Cara, um ETF de ações nos Estados Unidos é 0,03. É muito barato. Assim, mas é muito barato mesmo. No Brasil é 0,20, 0,30. Tô falando de ações, tá? Cambial, multimercado, renda fixa, então um pouco mais baratos, mas ainda assim percentuais altos. Com os ETFs a gente consegue até mesmo zerar algumas taxas. Mas geralmente, aqui no Brasil, vai ficar entre 0,20 e 0,60, 0,70 nos casos muito raros de ativos muito específicos. Então aqui de cara a gente já entende o seguinte: você consegue estar mais diversificado do que se você comprar ativos por escolha própria. Isso tende a te dar um retorno melhor. Segundo passo, você pode diversificar por fundos de investimento convencionais também. Só que você vai pagar o dobro ou o triplo de taxa de administração. Ao longo de 10 anos, isso faz muita diferença. Ou seja, você deve economizar esse 1% ou 0,5% ao longo de muitos anos. Porque é dinheiro no seu bolso. E você vai investir em fundos que geralmente rendem mais do que esses que rendem menos e cobram mais taxa. É tipo o combo perfeito. O outro fator relevante é que você consegue ter uma gestão mais fácil dos seus investimentos. Então, por você já estar comprando um ativo só que te expõe a um mercado específico, você consegue fazer uma gestão melhor da sua carteira. Não precisa ficar lá com 35 fundos diferentes, fundos imobiliários, ou 35 ações diferentes para falar que tem uma carteira diversificada e ficar olhando cada uma, quanto que variou, quantos por cento ela representa do total, quantos por cento tem que vender de uma, quantos por cento tem que comprar de outra. Cara, aquilo ali vira uma saladona tão grande que você vai ter uns 50 ou 60 ativos na carteira, você não vai conseguir fazer a gestão daquilo nem em termos de imposto de renda. Vai virar uma confusão gigante e vai se tornar um problema para você. O investimento tem que ser um facilitador, não um problema. Tá, mas e quais as desvantagens que os ETFs têm? Bom, a primeira delas, a questão da taxa, né? Tem alguma taxa, então, por mais que ela seja muito baixa, se você escolher os seus próprios ativos, dependendo do método que você usa, você realmente não vai pagar uma taxa de administração, você vai comprar o ativo, mas você vai ter que comprar muitos ativos. Então, eu vejo que é uma taxa muito justificada. E é uma taxa que praticamente não gera lucro. Ela é uma taxa quase que de manutenção. Alguns ETFs, eles inclusive conseguem alugar os ativos deles e rebatem esse valor na taxa, ou seja, você paga ainda menos. Isso é cada vez mais comum. Sabe, né? Aquele processo que você tem ações, aluga as ações para uma outra pessoa, ganha uns juros e depois você consegue um desconto aí na taxa de administração. Isso é muito comum. E no Brasil mesmo já tem vários ETFs que fazem isso. Fica mais barato do que a gente já imaginava, né? Um outro problema dos ETFs, eu não diria que é problema, né? Mas é uma questão interessante, é que dependendo do ETF que você compra, você é obrigado a comprar aquilo lá tudo. Então, por exemplo, se você comprar um ETF chamado VT, ou aqui no Brasil WLRD11, World 11, né? Você vai comprar todas as ações de todo mundo. Então, tipo assim, às vezes você não quer estar exposto ao mercado da Europa, por exemplo, por razões quaisquer, ideológica ou questão econômica, não importa. Você vai estar comprando aquelas ações junto. Ou então, sei lá, mercado da Rússia, mercado da Ucrânia, que tem uma guerra. Cara, você vai comprar junto, tá naquele cestão. Daí existem formas de você vender uma cesta percentualmente equilibrada em uma outra ponta, mas aí são operações mais complexas que eu não recomendo vocês fazerem. Então, o ETF ele te coloca nesse cestão. Da mesma forma que ele te diversifica, ele vai te amarrar para uma série de ativos que talvez você não queira comprar. Mas aí você pode procurar outros ETFs. Porque, cara, tem muita solução de muito ETF bom. Olha aqui a quantidade de ETFs somente lá nos Estados Unidos, somente pegando os maiores. Cara, eles segmentam aqui por muitos setores diferentes. Isso facilita muito para a gente fazer análises de setores. Então, por exemplo, como é que eu sei que o setor de semicondutores está indo bem? É só eu olhar um ETF que replica o setor de semicondutores. Como é que eu sei que o setor de energia solar está indo bem? Cara, essa é uma pergunta dificílima. Se você não tem um índice e empresas para negociar, para comprar e para vender, é difícil avaliar isso, sabe? É muito complicado. Então os ETFs, eles facilitam demais isso. Então olha que legal a segmentação que tem aqui. Tem nos Estados Unidos uma série de ETFs que replicam as ações americanas. Os alavancados, a gente tem aqui ó, setores, né? Ó, como tecnologia, saúde, energia, financeiro, real estate, que são os imóveis deles, utilitários, consumo, industriais, materiais básicos, consumo cíclico. Olha que espetáculo. Tem aqui também large cap, middle cap. Meu,
ó, middle caps, small caps, alavancados, inversos. Tem ETFs de renda fixa. Tem ETFs aqui, ó, de mercados emergentes, mercados desenvolvidos, somente da China, somente da Europa, somente da Ásia, do Japão, de cripto. Cara, tem uma série de ETFs, tá? Esses aqui são lá dos Estados Unidos, já vou mostrar os do Brasil. O meu ponto aqui é o seguinte, às vezes você quer, como é que eu faço para comprar ações na China? Cara, antigamente você tinha que abrir uma conta internacional, mandar dinheiro para fora, fazer câmbio, fazer não sei o que, e pagar imposto, e pagar IOF. Cara, é uma treta, é um trabalho gigante, assim, mas gigantesco mesmo. Agora você consegue comprar um ETF aqui no Brasil mesmo, sem precisar tirar o seu dinheiro, de forma muito mais simplificada. E eu não estou dizendo que você precisa comprar o ETF da China, o ETF dos Estados Unidos, o ETF não sei do que. Mas o ponto é que existem soluções, só que o pessoal não fala por aí. Porque esses ETFs, eles não são muito divulgados, não dão comissão, não dão taxa. São investimentos que geralmente botam dinheiro no seu bolso, mas não botam dinheiro no bolso do banco, do assessor, daquelas pessoas que recomendam. E esse é um dos meus drivers da minha carteira recomendada de investimentos. Tudo que eu recomendo é 100% sem conflito de interesses. Ou melhor, o meu único interesse é que você ganhe dinheiro. E os ETFs, eles são grande parte da minha alocação, porque eles são instrumentos muito bons para o seu bolso, muito bons mesmo. Eles fazem muito sentido porque eles são diversificados, são muito baratos e são muito seguros. Então é lógico que tem alguns ETFs que eles sempre estão na carteira, alguns entram, alguns saem, mas o ponto todo é quais deles você deve colocar no momento certo da sua carteira. Entende? Quando é que é a hora de comprar ações dos Estados Unidos e quando é que não é? E a variação do câmbio, como é que você se expõe em relação a tudo isso? Então os ETFs, eles trocam algumas perguntas na nossa cabeça como investidor e você precisa estar atento a isso. Às vezes você só está pensando assim, qual empresa eu preciso comprar? Qual ação vai subir mais do setor financeiro? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, qual será que eu vou comprar? Daí tu vai lá e faz assim, não, eu vou comprar todas. Vou comprar todas. Aí você tá lá com 15 empresas de bancos diferentes. Comprou todas, comprou um índice, por exemplo. E você podia somente ter comprado lá um ETF que replica o índice financeiro das ações de bancos aqui do Brasil ou do exterior. Então facilita muito. E muitas vezes são os mesmos investimentos que você gostaria de fazer, só que ninguém te contou ainda. Então se você tem interesse em conhecer as carteiras recomendadas, manda uma mensagem para mim, tem um QR Code, tem um link aqui embaixo. Vamos conversar que eu vou te apresentar mais sobre isso. Olha, e pro Brasil tem muito ETF também, tá? De uns anos para cá a gente conseguiu muitas soluções aí, tem diversas gestoras que estão facilitando isso para nós. Tipo, antigamente só tinha ETF do Ibovespa e de uma outra coisa. Hoje em dia tem de muita coisa. Olha só, tem todo o mercado agro aqui. Não sou muito fã, mas tem para quem precisa fazer hedge ou quer comprar. Tem aqui, ó, toda a questão do SP500, uma série de variações, small caps brasileiras e estrangeiras, empresas de dividendos, criptomoedas. Cara, tem uma série aqui, ó, semicondutores, small cap, real estate, que é o mercado americano imobiliário, mais coisa de cripto, biotecnologia. Tem também ETFs de renda fixa e também tem ETFs que já pagam dividendos. Então assim, tem soluções para todos os gostos e tem soluções para todos os bolsos. É questão de parar, procurar entender o seu perfil. Claro, isso é importante. E para nós é muito importante entender que montar uma carteira somente com ETFs não é emocionante como fazer o stock picking. O que eu vejo muito é a galera na internet aí, montando as carteiras, falando, vou comprar Banco do Brasil na minha carteira. Essa eu tenho também. Caraca, eu tenho essa, eu tenho aquele fundo imobiliário que tá quebrando e é oportunidade, não sei o que lá. Beleza. Mas o ponto todo é que se você fica comprando uma em uma ação, gastando esse tempo todo, você vai representar aí o quê? 1% da sua carteira? 1,5% para um trabalho que foi gigantesco. Ou você vai me dizer que tá com 30% da carteira em Banco do Brasil. Olha, se tem isso, cuidado. E é engraçado porque as pessoas, elas não dedicam tempo de forma equilibrada e proporcional àquilo que traz os resultados para elas. Isso é o princípio da lei de Pareto, né? 20% das suas ações vão determinar 80% dos seus resultados. Para você que se interessou mais sobre a questão de montar a carteira e gosta de ETFs, eu tenho um vídeo ensinando como montar uma carteira de fato, de forma profissional, de forma muito similar como eu faço com as minhas carteiras recomendadas. Vai que você quer copiar a minha estratégia, né? Então assiste lá que tá bem legal e lembre-se que investir certo resulta capital.